que o Filho de Davi, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, possa penetrar em nosso coração, nos dando a paz, que a gente possa permitir isso, que o Espírito Santo fale conosco nesta noite, abençoe aqui cada família, cada casa, nossos irmãos que estão assistindo também, daqui a pouco vão voltar a assistir pela internet, que a Tua mão seja sobre todos. Nós oramos e agradecemos, em nome de Jesus, amém. Pode sentar. Muito bem, queridos, vamos ao nosso estudo de hoje. Estamos numa série chamada Plenitude. É a primeira vez que a gente enfrenta esse problema com a internet. Primeira vez. De parar. Eu tenho sempre a impressão assim, que o inimigo atrapalha todos os meios para que a palavra de Deus chegue na casa, nas pessoas. Veja, você começa a dar um estudo bíblico, por exemplo, e sempre parece uma grande luta, né? Luta para a gente que está dando e luta para o outro que está recebendo. E de fato existe esse lado do invisível que nós não vemos, da luta, né? Contra as potestades deste mundo. Mas a Bíblia diz, resista e ele fugirá de vós, né? Que Deus possa, que os anjos do Senhor estejam ao seu redor e de cada um de nós também, nos protegendo. Vocês estão vendo aqui um cenário, porque nesta série chamada Plenitude, a gente está falando sobre corpo, hoje vamos falar sobre a mente e domingo que vem sobre a vida espiritual. A vida física, mental e espiritual. A primeira coisa que a gente tem que atentar como seres humanos, queridos, que a gente tem que estar atento, é sobre a nossa saúde física. Por quê? Porque o seu corpo afeta a sua mente. E tudo vem da mente. Todas as suas decisões, a sua adoração a Deus, a sua fé, a sua vontade, as decisões que você tem, decisões de destinos eternos, tudo vem da mente. A nossa relação com Deus, tudo vem da mente. Então o inimigo ele tenta atrapalhar para que a gente desvie o nosso olhar. E a gente fica com a mente anuviada, embriagada. E por isso nós colocamos aqui, né, alguns neurônios, a sinapse aqui acontecendo, né, transmissão de neurônios para neurônios. Colocamos aqui uma mente, uma televisão, um computador, um notebook, um tablet, um iPad, um fone, uma caixa de som, porque tudo que entra nos seus olhos, nos seus ouvidos, afeta a sua mente. E é disso que nós vamos estudar hoje. Então pegue a sua Bíblia, vamos juntos aqui em Romanos capítulo 12, Romanos capítulo 12 e o verso 2. Voltamos com os nossos amigos online? Ainda não? Ah, ok, beleza. Muito bem, Romanos capítulo 12, verso 2. Vamos ler juntos. E diz assim: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme, pela renovação da mente. Viu aí? Para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus sempre é melhor. A vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Seguir a vontade de Deus é o que nos traz a verdadeira felicidade. E uma vida plena. Mas é interessante que esse verso diz assim: deixem que Deus os transforme. Veja, é algo que precisa partir de mim também, essa questão de deixar. Eu preciso escolher
Deus agir. Eu preciso deixar Deus me transformar. Você não pode transformar sua vida. Eu não posso transformar a minha vida. Não podemos ser transformados, mas podemos deixar sermos transformados. E como é que Deus nos transforma? E aí o texto diz, pela renovação da mente. E é aqui, queridos, onde tudo acontece, porque na mente, você cultua Deus, você ouve a Deus, você fala com Deus, você ora, você ouve a palavra dEle. É na mente que você é transformado. Então, aonde está o conflito? Onde está a guerra com o ser humano? Na mente. E muitas vezes não atentamos para isso. Por exemplo, quando eu não cuido do meu corpo, eu coloco tudo para dentro que eu gosto. Eu gosto disso aqui, desse açúcar aqui, e é pudim com sorvete. Gostoso, não? Come pudim com sorvete e vai tomar uma decisão. Você vai tomar uma decisão errada. Por quê? Porque o corpo afeta a mente. E queridos, o que eu estou dizendo, você pode estudar mais, quanto você quiser. Hoje a ciência está avançada em muitas coisas, principalmente na área da saúde. Mas isso é comprovado. E o inimigo faz de tudo para dominar nossa mente. Então, este é o verso que nos ajuda a entender uma coisa. Não vivam conforme o padrão deste mundo. É interessante isso, né? Não vivem conforme o padrão. O mundo vai colocando um padrão para você viver. Por que você vive assim? Por que você gosta dessas coisas? Por que sua vida é desta forma? O mundo coloca um padrão. E a Bíblia diz, não vive conforme o padrão do mundo, mas deixe ser transformado. Quer dizer, é uma outra corrente de pensamento. É uma outra forma de viver. E é isso que Deus está apresentando para nós. Você sabe que uma pesquisa foi feita e mostrou que 80% dos brasileiros, uma pesquisa brasileira, tem algum transtorno mental. 86% tem um transtorno mental. Quando eu falo transtorno mental, assim como ansiedade, por exemplo, né? Ou depressão, algum transtorno, 86%. Isso tem aumentado. Antes de 2020, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, ela alertou que a depressão será a doença mais incapacitante do mundo em 2020. Então, antes de 2020 já tinha essa. Mas na pandemia com o Covid-19, já existem pesquisas que mostraram que aumentou em muito os problemas de ansiedade, depressão, problemas psicológicos. Aumentou e muito. Então, queridos, sem dúvida, este é um assunto para nós atentarmos e para nós aprendermos cada vez mais do que o que a Bíblia nos ensina sobre isso. Desgosto, ansiedade, vê se você tem algumas dessas daqui. Desgosto, você está desgostoso da vida. Ansiedade, medo do futuro, descontentamento, não consigo me alegrar, eu sempre estou descontente com alguma coisa, não consigo ver as coisas boas, descontentamento, remorso, olha com minha vida, meu filho e tal, a gente fica remoendo, culpa, sentimento de culpa, desconfiança. Às vezes uma pessoa falou uma coisa para você, fala, por que ela disse isso? O que ela quer dizer com isso? Todos tendem a consumir as forças vitais e convidar a decadência e a morte. Esta frase foi escrita por Ellen White há muitos anos atrás. A decadência e a morte. Como é que está a sua mente? Como é que está o seu coração? Vamos a mais um texto, Provérbios capítulo 4. A Bíblia vai nos ajudar, queridos, e se nós permitirmos ouvirmos a voz do Senhor, Deus vai endireitando as nossas veredas. Provérbios capítulo 4, verso 20. Vamos ler esse texto. Meu filho, escute as minhas palavras.
preste atenção aos meus ensinamentos. Aqui é um apelo de um pai para um filho. Esse é o apelo de Deus para você e para mim. Meu filho, presta atenção. Meu filho, atenta às minhas palavras e aos meus ensinamentos. Preste atenção que eu vou te dizer. Não deixe que eles se afastem dos seus olhos. Não tire da frente dos seus olhos os meus ensinamentos, os meus caminhos. Continua. Guarde-os no mais íntimo do seu coração. Guarde como um tesouro precioso aquilo que eu vou te dizer, aquilo que eu estou te ensinando. E aí o verso 22, porque são vida para quem os encontra e saúde para o teu corpo. Quem é que não quer ter mais saúde? E saúde para o corpo, e quando fala corpo aqui, para o ser humano como um todo. Saúde para o corpo, vida para você, e mais vida. E aí vem o verso 23, de tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. De tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque procede as fontes da vida. Você entendeu o que Salomão quis dizer aqui? Inspirado por Deus, que a palavra de Deus está nos ensinando? Deus está dizendo para você e para mim nesta noite, que a gente tem que estar bem atento com os seus ensinamentos, que dos nossos olhos não podem sair a sua palavra, tem que estar sempre diante dos nossos olhos. E Deus está dizendo para você e para mim, olha, de tudo, o que se tem que guardar é o teu coração. Porque do teu coração procede as fontes, como diz o verso aqui, porque do seu coração procedem as fontes da vida. Você sabe o que significa coração na Bíblia? Coração na Bíblia, essa palavra no hebraico lev, essa é a expressão hebraica de coração. E ela significa a sua vontade, os seus sentimentos, os seus pensamentos, a sua consciência. Então, coração na Bíblia significa mente. Sua consciência, a sua vontade, os seus pensamentos, os seus sentimentos. E a gente sabe, vem da mente. A Bíblia está dizendo para você e para mim que nós temos que guardar, de tudo o que se deve guardar é a mente, é o coração. Onde estão os seus pensamentos, a sua imaginação, ok? Porque dela procede todas as coisas, as fontes da vida. Eu preciso ser honesto com você nesta noite. Queridos, é obra especial de Satanás, nesses últimos dias, nesses últimos tempos, apoderar-se da mente dos jovens, das crianças, do adulto, mas em especial dos jovens. Nesses últimos dias, é obra especial de Satanás. E para quê? Para corromper os pensamentos, para inflamar as paixões. E como é que ele faz isso? Ele vai deixar ou oferecer para o seu cérebro, e ele vai procurar deixar o seu cérebro embriagado, anuviado, amortecido. Segunda coisa, ele vai procurar alimentar a sua mente com resto, com refúgio. E você vai ser incapaz de discernir a palavra de Deus, porque ela não vai ter mais gosto, ela não vai ter mais graça. Você não vai conseguir mais discernir, você não vai conseguir mais encontrar beleza na Bíblia Sagrada.
A Bíblia se torna quase que um amuleto, apenas um livro ali, para de vez em quando eu saber que ele está ali. E quando isso acontece, a gente perde o amor por Jesus Cristo, porque a mente é constituída por aquilo que se alimenta. É isso. Um garoto de 9 anos de idade, depois ele participava da igreja desde pequenininho, e ele começou a ler livros, assistir algumas coisas, e ele diz assim: olha, eu quero saber de magia dos cruciatos, para fazer a minha professora sofrer e tal, eu quero aprender com essa magia. Da onde ele está vendo isso? Nos filmes e nos livros de feitiçaria de Harry Potter. E ele chegou ao ponto de dizer assim: essas historinhas da Bíblia são um livro chato, isso não existe e tal, porque é um conflito, queridos. A criança vai se alimentando disso. E nós que temos filhos, temos uma grande responsabilidade. Doutora Rosana Alves, ela é neurocientista, uma autoridade hoje em nossa igreja, talvez a maior autoridade nessa área, e estivemos conversando com ela por mensagem. Nós queremos trazê-la aqui na nossa igreja, e a agenda dela esse ano já não será possível, mas estamos conversando, para o ano que vem ela está aqui conosco. E uma das palestras que eu assisti da doutora Rosana Alves, ela disse o seguinte: para a mente não importa se é real ou se é fantasioso. Para a mente não importa se é uma coisa que você está vendo como real ou se é apenas uma história. A mente capta da mesma maneira como se fosse real. Vou dar um exemplo. Você é jovem, garoto, pensou em conversar com aquela menina, e porque você achou ela bonita, e quando você pensa em conversar com ela, você já sente um frio na barriga, mas você nem chegou lá ainda. Isso significa que a mente, não importa se você está assistindo alguma coisa, ela capta. Então, vou dar um exemplo. Isso, queridos, ele é fato, tá? Fato pelas experiências que a gente vive, você pode comprovar na sua vida. Quando você assiste demais, é como se as forças vitais do cérebro fossem sendo consumidas. Eu vou dar um exemplo. Você assiste, e parece que aquilo que a gente vai assistindo vai hipnotizando a gente. Passa 1 hora, 2 horas, a gente não percebe. Há todo um trabalho por trás da mídia para que você não saia dali. E por isso as crianças passam 4 horas, quando você pega lá o tablet, 3 horas, 4 horas num tablet, num joguinho, e fala: mas eu acabei de chegar. Elas não percebem o tempo. Quando a gente se consome muito dentro dessas coisas, a gente vai incapacitando a gente mesmo de meditar e de contemplar a palavra de Deus. Há um texto que está em Filipenses 4:8. Essa é uma declaração da Bíblia Sagrada que não nos deixa dúvida sobre o plano de Deus para todos nós em relação aos nossos pensamentos, em relação à nossa mente. Filipenses capítulo 4, verso 8 diz assim: Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. Isso aqui é sério, queridos. É muito sério. Por quê? Porque nós somos o que pensamos. E não importa se você diz: não, eu posso assistir qualquer coisa porque eu tenho filtro. Se você está colocando para dentro de você, para a sua mente, assim como o alimento é para o corpo, aquilo que você vê e ouve é o alimento para a sua mente.
Você não se transforma ou deixa ser transformado por Deus por apenas professar o nome de Deus. Você tem que ser alimentado. A sua mente precisa ser alimentada. E é por isso que Paulo diz que nós somos transformados pela contemplação. Veja só. Como é que você é transformado? Pela mente. Renovando a sua mente. E como é que eu renovo a mente? Contemplando. Contemplando o quê? O que é puro. O que é verdadeiro. O que é de boa fama. Se há virtude, se eu posso dar louvor, louvado seja Deus porque eu estou assistindo isso. Se eu posso dar louvor, se há virtude, se há pureza, seja isso que ocupe os vossos pensamentos. Há uma declaração bíblica da igreja dos últimos dias, e essa tem sido a minha preocupação, como pastor, para a minha vida, para a minha família, para a igreja. Quando a Bíblia diz assim, vocês acham que está tudo bem, mas vocês não estão enxergando. Quando você diz não está enxergando, porque lá em Apocalipse 4 diz que, eu acho que estou rica, bastante, nada tenho falta, e Jesus disse, você precisa comprar de mim colírio para os teus olhos, porque você acha que está vendo, mas não está vendo, você acha que está vestido, mas você está nu, você acha que está rico, mas você está pobre. Então quer dizer, a igreja não está enxergando. Há, queridos, há um momento, talvez esse é um momento da igreja que estamos vivendo, de torpor, de embriaguez. Quando eu falo igreja, eu estou falando do povo de Deus espalhado. Muitas igrejas fechando, igrejas morrendo. Torpor, embriaguez da mente. E esta é uma preocupação, queridos, que nós colocamos aqui para a vida de todos nós. Porque Jesus diz, precisa colírio para os olhos. E aí a gente começa a enxergar, começa a discernir bem as coisas. Se o teu olho for bom, todo o teu corpo vai ser bom, disse Jesus. Mas se o teu olho for mau, todo o teu corpo está em trevas, em escuridão. E por que a Bíblia fala do olho? Porque as vias da alma é pelo olho. Não é à toa que o verso que acabamos de ler aqui, lemos aqui o verso de Provérbios capítulo 4, não sei se você reparou, que antes de o verso dizer, de tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, um pouquinho antes diz assim, não deixe que eles se afastem dos seus olhos. O que não é para afastar dos meus olhos? Os ensinamentos e o caminho de Deus. Só que parece que está ao contrário. A gente está mais contemplando aquilo que o mundo apresenta, e aí eu falo de tudo, queridos, tudo que o mundo apresenta, de séries, filmes, novelas, filosofias, livros, etc. e tal. Você não pode deixar-se ou permitir ser alimentado por qualquer coisa. Você tem que ter, é puro, é correto, é verdadeiro. É um desafio, sim ou não? O que vocês acham? Claro que é, para todos nós. É um grande desafio, mas é uma realidade. Agora, nunca você vai ajudar alguém dizendo assim, cara, você está apontando o dedo, criticando, falando mal. Aí você não está ajudando também, entendeu? Não é para sair daqui e falar, não. Você ajuda as pessoas, primeiro, você vivendo o Evangelho. É assim que ajudamos as pessoas. E a pureza do Evangelho é o amor. E convencemos pelo amor, de fato por preocuparmos com o outro, porque amamos o outro. Provérbios 23, 7, o que diz lá? Provérbios 23, 7. É um texto bem conhecido. Eu vou citar aqui, mas você pode abrir na sua Bíblia. O verso diz assim, Provérbios 23, 7. Quer achar aí, eu te espero. Diz assim,
Provérbios 23, verso 7. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. É por isso que a gente está dizendo aqui, que a mente tem que ser cuidada. Algumas pessoas têm que cuidar da imaginação, dos pensamentos. Todos nós, na verdade, precisamos cuidar disso. Agora, vamos avaliar um pouquinho os sentimentos e os pensamentos de Adão e Eva. Havia harmonia no céu, não havia nenhum sentimento ruim, não havia medo, não havia vergonha, havia só alegria, só paz, só felicidade. Não havia pecado. Até que Deus disse que para não comer do fruto, Eva chega perto da árvore e começa a conversar com a serpente. E aqui começa todo o problema. Eva começa a dar ouvidos. Ouvir. Aí você está ouvindo. Você não pode comer de nenhum fruto aqui? Não é nenhum. A gente pode comer de todos, só dessa árvore que não. Não, fica tranquilo. Se você comer desse fruto, você vai ser como Deus, você vai aprender o bem e o mal, você vai entender melhor todas as coisas. Sabe o que o inimigo prega hoje, queridos? Que assim está muito claro em quase tudo que a gente vê, que o ser humano é o centro de tudo. Isso é um problema. A gente acha que a gente tem que viver para a gente. Não é essa a impressão que temos? Não, eu preciso viver para mim. Eu preciso olhar para a minha vida. Não, eu vou construir aqui um castelo, né? E a gente centraliza a vida na gente. Aí você vai para a Bíblia diz assim, em Deus vivemos, em Deus nos movemos, a Ele toda a honra, a Ele toda a glória. A Bíblia diz que tudo foi criado por Ele, por Cristo Jesus, e para Ele. E em Salmos 24, 1 diz assim, que não existe nada que não seja dele. Assim, então o que tem meu aqui? Por que eu concentro a minha vida em... Porque esse foi a grande tendência, ou a grande a cilada que o inimigo armou lá no céu. Por que a gente tem que seguir a Deus? Por que ele tem que ser o centro? Por que você não pode ser? E queridos, o problema hoje da humanidade é colocarmos o eu como centro da vida. Depois que eles desobedeceram a Deus, você sabe o que aconteceu. Eles começaram a ter medo, começaram a ter vergonha, começaram a acusar um ao outro, e todo esse sentimento ruim que não existia, veio a existir. Aí Deus apresenta para Adão e Eva que um Salvador viria para salvar do pecado. E o pecado, queridos, é todo esse mal que está ao nosso redor, que fomos gerados já no pecado. Em pecado me concebeu minha mãe, disse Davi, já corre nas nossas veias. Então você quer ser feliz? Você quer ter uma mente boa? Você quer ser equilibrado, saudável? Aonde está o seu coração? Não deixemos, queridos, não vamos permitir que o inimigo controle a nossa mente. Nós não somos mais fortes do que ele. Não somos. De jeito nenhum. Então eu volto ao verso inicial. E o verso diz o quê? Deixem que Deus transforme você, a todos nós, deixe pela renovação da mente. Renovação da mente. O que traz doença do corpo e da mente, a quase todos, o que traz doença ao corpo e à mente, a quase todos, diz também aqui Ellen White, são sentimentos de descontentamento e as murmurações de quem está insatisfeito.
Podemos mudar isso? Dificuldades e sugestões são apresentadas por Satanás à mente humana para ver se consegue enfraquecer a fé e destruir o ânimo. Ele tem múltiplas tentações que despeja sobre a sua mente, uma após outra. Agora, comprometer suas emoções e ceder aos sentimentos pode significar aceitar o mau hóspede da dúvida. E assim procedendo, você se entrelaçará nas dificuldades do desespero. Há um livro, esse eu tirei de um livro chamado foi uma compilação também do livro de Ellen White, Controlando as Suas Emoções. Eu acho que é essa palavra que usa. Não sei se é controlando, estou em dúvida se é, mas alguma coisa as suas emoções. Cuidando, controlando as suas emoções. É possível que todos nós tenhamos enfrentado já acusações de nós mesmos contra nós mesmos. Quando o coração nos acusa. E eu gosto de um texto da Bíblia que está em 1 João 3,20, eu quero terminar com esse texto. Esse texto diz assim, ó: se o teu coração te acusar, Deus é maior que o teu coração. Eu gosto desse texto. Eu gostaria, queridos, de destacar aqui. Eu não coloquei isso no sermão, mas eu sempre carrego um texto que eu guardo aqui no meu celular. Eu achei muito forte esse texto, que tem a ver com a mente, tem a ver com pensamentos. O texto diz assim: não perderei preciosos momentos em ler, ver ou ouvir o que não será de nenhum proveito para mim e que apenas me incapacita para ser de utilidade a outros. Devotarei meu tempo e meus pensamentos a adquirir capacidade para o serviço de Deus. Fecharei meus olhos a coisas fúteis e pecaminosas. Meus ouvidos são do Senhor e não ouvirei as sutis razões do inimigo. Minha voz não estará de maneira alguma sujeita a uma vontade que não esteja sob a influência do Espírito de Deus. Meu corpo é o templo do Espírito Santo, e toda a faculdade do meu ser será consagrada a objetivos dignos. Achei muito poderoso esse texto, muito forte. Queridos irmãos, nos preparemos para o encontro com o Senhor. Que sejamos achados irrepreensíveis, como nós lemos lá no domingo passado. Irrepreensíveis no corpo, na alma e no espírito. Destaco 3 pontos para a gente encerrar nesta noite. Eu sei que não é fácil, mas é possível mudar a corrente dos nossos pensamentos. Cuidado com descontentamento, sempre olhar para o lado negativo. Nós temos aqui alguns psicólogos, né? Estou vendo uma psicóloga aqui. Pode falar com mais autoridade essas coisas. Mas vamos tomar esse cuidado. Cuidar com a imaginação, porque o texto mesmo disse: aquilo que você imagina aqui, aquilo que você é. Então a primeira dica, o primeiro ponto a destacar aqui: não é fácil, mas é possível mudar a corrente dos nossos pensamentos. Tenta ver mais as coisas boas, falar mais das coisas boas. Segundo, vamos procurar olhar para fora de nós mesmos, fora de você. Então você tira os olhos tira os olhos de você e começa a contemplar aquele que tem vida em si mesmo, aquele que emana vida dele mesmo, que tudo vem dele.
e contemplar aquele que necessita mais do que eu, aquele que precisa mais do que eu. Tirar os olhos de nós mesmos. A gente corre tanto para tanta coisa para conquistar isso e aquilo. Deus vai te dar aquilo que você precisa. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. E terceiro ponto, leve a Cristo toda e qualquer preocupação. Preocupado, ansioso, medo, tá? Leve a Cristo, derrama sobre Ele. Eu já compartilhei com alguns amigos, talvez no próximo domingo vou compartilhar aqui também, acabei não colocando aqui. Uma irmã escreveu no WhatsApp, e ela descreveu que estava com muita ansiedade, com sintomas já de depressão, com muita preocupação, e ela me escreveu assim: pastor, eu comecei a clamar a Deus, e eu falei assim, eu não vou sair daqui. Ela falou assim, eu fiz que nem Jacó, eu não vou sair daqui até o Senhor me abençoar, até eu tirar desse meu coração essa ansiedade. E ela escreve, depois eu trago aqui o texto, e ela escreve: Deus falou comigo, que Deus maravilhoso. Ela começou a agradecer por esse encontro que ela teve com Jesus. Maravilhoso. Queridos, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que possamos cuidar da nossa mente, cuide da sua imaginação, cuide dos seus pensamentos, e entendamos que Deus quer renovar a nossa mente. Deixe acontecer isso. Domingo que vem nós vamos fechar esta série falando sobre a vida espiritual. Vamos do corpo, da mente e agora do espírito, essa relação com Deus, tá bom? Você deseja ter uma mente pura, uma consciência tranquila, um coração sem culpa, deseja ter uma mente saudável? Você pode, e depende com que você se alimenta, aumentar a sua capacidade mental. Depende por aquilo que você está fazendo com a sua mente. Você deseja isso? Cuidar melhor da sua mente? Se você deseja, levante a sua mão aí. Que Deus te abençoe. Que Deus cuide de todos nós. E que nessa noite a gente possa encontrar a verdadeira paz e tranquilidade. Ninguém é perfeito, queridos. Estamos todos no mesmo barco, mas podemos viver melhor. Deus deseja nos dar plenitude nele. Vamos orar? Vamos ficar em pé? Vamos clamar ao nosso Deus. Querido Deus, nosso Pai, lemos um pouquinho da sua palavra, e ela é poderosa, ela é eficaz. A sua palavra penetra em nosso coração. E sabemos, Pai querido, que tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, que é de boa fama, se alguma virtude, se algum louvor, seja isso que ocupe o nosso pensamento, e queremos nesta noite consagrar a nossa mente ao Senhor. Nós sabemos, Pai querido, que é uma luta, é um desafio. Há muitas ciladas do inimigo, e eu sei, Pai querido, nós sabemos que há muitos vícios. É como droga ou como bebida, vícios que temos em nossa mente, aquilo que vamos colocando dentro da nossa mente. Então, Pai querido, nos ajude a quebrar esses vícios, a criar bons hábitos e alimentos saudáveis para a nossa mente. Que possamos voltar a ter gosto pelas histórias da Bíblia. Que possamos voltar a ter gosto pela palavra de Deus e ver beleza e comungar contigo. Ouvir a sua voz, que não tiremos dos nossos olhos, Pai querido, os teus ensinamentos, a tua palavra, que estejam sempre diante dos nossos olhos e que possamos guardar o nosso coração, porque dela, da nossa mente, é a saída de todas as fontes da vida. Então, Pai querido, nós queremos permitir, estamos dizendo ao Senhor, nós queremos que o Senhor renove a nossa mente. Renova, Pai querido, a nossa mente. Que possamos contemplar mais o Senhor, mais Cristo. Tirar os olhos de nós mesmos
corrigir as correntes da nossa imaginação e dos nossos pensamentos, e não nos moldarmos aos padrões deste mundo. Nos dê sabedoria, Pai. É o que nós te pedimos nesta noite. Abençoe a cada um que veio aqui, que seja abençoado e que possa voltar para casa tranquilo, em paz. Perdoe os nossos pecados. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Uma boa noite para